Vamos ver as perguntas que chegaram para a gente aqui pelas redes sociais. O Harry M.A. Pondé, como falar em conservadorismo e progressismo sem entrar no vespeiro da polarização? Basta estudar. Que é o que a gente está discutindo aqui, né? Por um lado, basta estudar e perceber que vai muito além disso. Por outro, há, sem dúvida, se você for tratar da empiria, como a gente diz em filosofia, observar a experiência concreta atual, em algum momento talvez você tenha que entrar e analisar a polarização, sim, ele não deixa de ter razão. Mas depende do ponto de vista que você está abordando o tema. Você quer entendê-lo na sua origem, na sua história, ou você quer discutir ele do ponto de vista da militância? O Diego Felipe, é possível um conservador e um progressista conviverem bem na mesma casa? É quase a pergunta que a gente fez para o Povo Fala, né? Se pensar que os dois estão beijando na boca. Olha, se os dois não forem radicalmente, cada um na sua posição, né? Imaginando até um casal, por exemplo, eu acho que pode até dar uma boa mistura, de repente, né? Um é mais cuidadoso com uma certa coisa, o outro é um pouco mais ousado com outra coisa. Então, até pode dar um caldo interessante, pensando do ponto de vista de um casal, né? Agora, dividir o apartamento, sei lá, numa república e tem pessoas conservadoras dividindo ali, talvez se forem meio radicais, pode dar pau. O conservador vai achar que o progressista é meio vagabundo, não faz nada, só fala, e o progressista vai achar que o conservador é um puta chato, pentelho, certo? Que está o tempo inteiro só querendo obrigar todo mundo a pensar que nem ele, e vice-versa. Mas eu acho que não necessariamente, se não for radical, até vai. Participe do Linhas Cruzadas, mande sua pergunta, seu comentário para as redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Fala um pouquinho mais dos conservadores, então, Pondé. Como é que nasce um conservador no Brasil? De onde vem isso? Olha, no Brasil, a discussão fica, digamos assim, você tem outros elementos e ao mesmo tempo os mesmos elementos. Você começa, por exemplo, para esculhambar a didática, bagunçar o coreto, como se fala por aí, tomando figuras como Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco é um conservador, né? Historicamente visto como conservador no Brasil, e, no entanto, ele foi abolicionista. Inclusive, um famoso trecho citado do Joaquim Nabuco, em que ele teria visto um escravo negro correndo, pedindo socorro, porque estava sendo espancado e tal, e que isso teria influenciado muito na sua posição. Isso é uma citação tipicamente conservadora. Em que sentido? No sentido que foi a experiência concreta dele, de família poderosa, né? Com engenho do Nordeste, pernambucano, né? Foi a experiência concreta dele de ver o sofrimento de um ser humano naquela posição e de enxergar o absurdo que era aquilo, ou seja, ele enxergou o ser humano, não enxergou um escravo, alguém que é coisa, né? Que isso influenciou o pensamento dele. E hoje o conservadorismo vive uma nova onda mundial. As redes sociais, elas trouxeram à tona uma gama de pessoas falando uma com a outra, se organizando, que não se sentiam representadas pela inteligência pública dos países, que normalmente tendem a ser pessoas tanto mais liberais, não necessariamente marxistas, como algumas pessoas pensam, mas um tanto liberal, principalmente em costumes, né? E elas não se sentiam representadas desse ponto de vista. E isso é um fenômeno guardando-se seus problemas locais, como na Europa, por exemplo, em relação à imigração, que consideram descontrolada e perigosa em termos de costumes, institucionalidade. Aqui no Brasil, esses conservadores que irrompem são obcecados por questões como gênero, certo? Gays, trans, imaginando que isso nas escolas estão dominando todo mundo, né? Então, esse é um primeiro momento. E aí a gente vem uma pergunta que assola muita gente hoje em dia, que é a seguinte: e se grande parte da população tende a uma posição conservadora? Se você der voz a ela, né? Então, na Europa você tem gente que diz, olha, se elege gabinetes conservadores, então é contra a democracia. Mas não foi eleito pelo povo? Como é contra a democracia? A sociedade
andou muito, deu voltas, se transformou, sabe? Sofreu muito impacto com a emergência de conteúdos que circulam pelas redes, né? Que cria desorientação em muita gente, inclusive do ponto de vista da criação dos filhos, né? Que é um tema que é muito agudo. Vou trazer aqui então os dados para ilustrar nossa conversa. O Instituto de Pesquisa Datafolha criou uma metodologia para identificar valores conservadores na sociedade brasileira. Em 2022, 83% dos brasileiros apoiaram a proibição do uso de drogas. 64% defenderam que adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos. 32% afirmaram que o aborto deveria ser proibido em todas as situações. E 79% disseram que acreditar em Deus torna as pessoas melhores. Qual a relação hoje entre o conservadorismo e a religião, Pondé? A relação entre religião e posição conservadora não é tão evidente como se pensa. No Brasil, o conservadorismo dos bolsonaristas parece colocar as duas no mesmo lugar, né? Mas, por isso que eu falei que a gente está aqui prestando um serviço de utilidade pública. Se você pegar o primeiro autor que é considerado conservador, apesar que ele não usava essa expressão e era do Partido Liberal inglês, né? Edmund Burke, jamais deve haver relação entre posição política, seja ela qual for, inclusive a conservadora, e a religião. Não necessariamente uma posição conservadora precisa ser uma posição religiosa. E não necessariamente uma posição religiosa precisa ser conservadora. A gente tem inúmeros exemplos, inclusive no Brasil, de pessoas que são profundamente religiosas e são profundamente progressistas, certo? Agora, é claro que você tem pessoas que são profundamente religiosas e têm uma visão conservadora da religião como contenção de comportamento, contenção da sociedade, né? Então a gente tem esse aspecto também. Agora é fundamental entender que no caso conservador, o pensamento conservador, quando ele olha para a religião, que ele vê algo de positivo na religião, ele vê esse algo de positivo como religião é um hábito, são costumes impregnados, portanto, deve ter seu valor, deve ter a sua função. Então, não se trata de você praticar uma visão contra a religião, porque você não sabe o que acontece se você destampar a panela. Porque, inclusive, movimentos ateus, como os soviéticos e chineses, cometeram crimes atrozes. Então, tanto ateu quanto religioso pode ser atroz.